Será que o uso de máscaras é realmente eficaz? Para responder isso, primeiro nós precisamos compreender como o coronavírus, o vírus que causa a Covid-19, ele é transmitido. De acordo com as evidências atuais, esse vírus ele é transmitido entre as pessoas principalmente por meio de gotículas respiratórias e rotas de contato. A transmissão por gotículas respiratórias ela pode ocorrer quando uma pessoa ela está em contato próximo, na faixa de 1 metro, com uma pessoa que se encontra infectada e que tem sintomas respiratórios, como por exemplo tosse ou espirro, ou que simplesmente está falando ou cantando. Nessas circunstâncias, gotículas respiratórias que incluem o vírus, elas podem atingir a boca, o nariz ou os olhos dessa outra pessoa e assim resultar em infecção. Sabe quando a gente está conversando com alguém e aí a gente recebe aquela chuvinha de saliva? Isso é um bom exemplo do que seriam essas gotículas respiratórias. No entanto, vale ressaltar que na maioria das vezes elas não são tão evidentes assim. Muitas vezes ainda essas gotículas com vírus acabam também se depositando em superfícies ou objetos e com isso a transmissão também pode ocorrer quando uma pessoa toca essas superfícies ou esses objetos contaminados e em seguida coloca a mão na boca, no nariz ou nos olhos. E em circunstâncias e contextos específicos, principalmente em procedimentos médicos, em que são gerados aerosol, que é algo similar às gotículas, mas em um tamanho menor e mais leve, que possibilita que eles fiquem suspensos no ar, a transmissão do vírus pelo ar pode ser possível. Agora que compreendemos como é transmitido, fica fácil entender que a máscara ela atua como uma barreira física, impedindo que as gotículas de saliva e secreções expelidas por uma pessoa infectada se espalhem pelo ambiente. Da mesma forma, elas reduzem a chance dessas gotículas atingirem as vias aéreas de uma pessoa saudável. Mas qual máscara devo usar? Basicamente, nós temos 3 tipos mais comuns de máscaras: os respiradores, as máscaras cirúrgicas e as máscaras não cirúrgicas, que são as máscaras caseiras ou de tecido. Os respiradores padrão PFF2, que seria esse que eu tenho aqui, ou ainda N95, PFF3, eles devem ser usados apenas por trabalhadores da saúde. As máscaras cirúrgicas, que é essa aqui, também são indicadas para trabalhadores da saúde, no entanto, são recomendadas ainda para pessoas do grupo de risco, que seriam aquelas com idade igual ou superior a 60 anos, indivíduos com comorbidades de base como doenças do coração, diabetes, doença do pulmão ou câncer, ou ainda imunossupressão. E também para quaisquer pessoas que apresentam sintomas sugestivos de Covid-19. É importante destacar que o uso dessas máscaras cirúrgicas ou respiradores pela comunidade pode acabar reduzindo esse recurso que é essencial para os trabalhadores da saúde e outras pessoas que precisam muito delas. Por isso, só use se for orientada a isso ou se encaixar nesses grupos que eu falei, ok? Já a máscara não cirúrgica, caseira ou de tecido, que é a que provavelmente você tem em casa e mais tem visto pelas ruas, é a que está indicada para uso pela população em geral. No entanto, para que elas sejam eficazes, devem ser considerados, dentre outros, o material que foram confeccionadas, o número de camadas, o formato, a adaptação na face, bem como o uso e a manutenção adequada. Pensando nisso, como devem ser as minhas máscaras de tecido? Para que sejam eficientes, de acordo com as recomendações da OMS, elas devem ser de materiais que capturam as partículas e gotículas, mas que não dificultam a respiração, podendo ser, por exemplo, de algodão, tricoline, TNT. No entanto, o ideal é que elas não sejam de materiais elásticos, pois esses tecidos podem ficar esticados sobre o rosto, o que aumenta então o tamanho dos poros do tecido e prejudica a eficiência da filtração. Ainda, como os tecidos eles apresentam esses furos, poros nas suas tramas, dependendo do tecido usado, são necessários pelo menos 3 camadas, que vão deter funções diferentes aí na proteção. Em relação ao formato, as máscaras elas podem ser planas, com pregas ou em bico de pato. O importante é que elas se encaixem perfeitamente sobre o nariz, bochechas e queixo da pessoa que está usando. Quando as bordas das máscaras não estão próximas do rosto, elas ficam se mexendo durante a fala, por exemplo, e o ar acaba passando pelas frestas e não é filtrada pelo tecido. Então, o importante é ter certeza que a máscara ela está encaixada adequadamente e confortavelmente no seu rosto, cobrindo
boca, nariz e queixo. Andando pelas ruas, no entanto, não é difícil a gente encontrar pessoas usando máscaras frouxas, cobrindo apenas a boca com os narizes de fora, embaixo do queixo ou mesmo penduradas, o que derruba completamente o intuito de usá-las. Acho que você já entendeu porque deve usar a máscara, né? Mas será que você tem utilizado de maneira certa? Na dúvida, não perca o nosso próximo vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui e acompanhe os nossos próximos conteúdos e demais informações no nosso Instagram, PetSaúde_Chico Mendes. O Pet Saúde Interprofissionalidade agradece a todos vocês e esperamos ter você conosco no nosso próximo vídeo, que daremos algumas dicas de como utilizar a sua máscara corretamente.